Ia falar, vamos fazer um momento flashback Vamos. com ela, pra gente entender toda essa história? A gente quer voltar no seu passado. Bora. Luísa criança, onde nasceu, quantos membros na família? De onde sua vem, fa- do que se alimenta. Exato. Tipo um Globo no Globo Repórter. Repórter. Eu sou nascida em Belo Horizonte, Minas Olha. Gerais. A minha mãe, ela é do interior de Minas, né? Minha avó teve todas as minhas tias no interior de Minas, numa cidade que chama Nanuque, que é bem na divisa de Minas, Bahia e Espírito Santo ali. Eu morei 15 anos em Belo Horizonte. Nesses 15 anos, em algum momento, nós fomos para Porto Seguro. Moramos em Porto Seguro 1 ano. Daí voltei. E daí começou a minha jornada, assim. Quando eu mudei para Nanuque, com 15 anos, eu comecei a... Lá eu tinha várias amigas que tocavam violão, então lá eu fui começando a perder a vergonha. Até então você não tinha se interessado. Eu gostava de cantar, mas eu tinha muita vergonha. Tá. Eu tinha muita vergonha. Você é filha única? Não, somos eu mais 4. Ô, louco. Eu mais 4. Qual que era a sua estrutura familiar, assim? Seus pais faziam o quê? Ou era avó, ou era avô? Não, era assim, ó. Na verdade, eu nunca falei isso publicamente, assim. Ninguém sabe. Ô, louco. Exclusivo! Ó, Mas tudo bem falar? Não, tudo bem, tudo bem. Até porque pra gente é muito consolidado, assim. Mas, ó, minha mãe teve eu e a Clara, com meu pai biológico, que eu tenho pouquíssimo contato. Eles se separaram e ela ficou com nós duas, né? Uma história muito recorrente aí, né, do mundo. E ela ficou com nós duas. O meu padrasto, ele era casado e ficou viúvo. Desse casamento, ele tinha 3 filhos, né? Então, minha mãe era solteira, meu padrasto era viúvo. Minha mãe e meu padrasto, eles eram namorados de adolescência. Primeiro namorado um do outro. Mentira. Sim. Uma vez minha mãe estava na rodoviária, quem passou? Meu padrasto. Falou que cutucou ela, olha, parece cena de novela, né? Nossa. Cutucou ela nas costas, falou que é uma carona, juro por Deus. Ela, oi, tudo bem, se encontraram, Não, ficaram. eu tô passada. Nunca mais se largaram. Passada. A gente não tava esperando esse momento. caraca, velho, eu Manuel não sabia. Carlos aqui. E nunca mais se largaram, nós viramos uma Ela família só, aceitou todo a mundo. carona? Aceitou a Tá carona. até hoje, safada, né, né? Ela tá lá na Presumo eu que carona. não foi apenas uma carona. E aí, Carona, é assim que eles chamam. carona. Mudou de nome agora, carona. sei. E aí nós viramos uma família só. Aí juntou todo mundo. Os 3 filhos com as 2 filhas. Isso foi em 94, se eu não me engano, eu tinha 3 anos. Então, o meu padrasto é o meu pai. Os meus irmãos são meus irmãos. Sim. E isso nunca foi uma questão. É tanto que o povo fica chocado. Que a minha irmã Larissa, que é do meu padrasto, todo mundo, tipo assim, fala, caralho, são muito parecidas. E a gente, tipo... Caramba. E aí, A convivência, né? Também. Também, Muda a fisionomia. Muda mesmo. E o meu pai, assim, eu sempre tento contar isso de uma forma que você perguntou, né, da estrutura familiar e tal, como era. O meu pai, meu padrasto, meu pai, né? Ele trabalhou num mercado por muitos anos, ele entregava, tipo, as compras do mercado. A minha mãe cuidava da gente, que nós éramos 5, realmente uma demanda bacana, né? Opa! 5 filhos. Opa! Eu Tudo gosto que vocês não aquela eram idade do tranquilos. satanás, tá ligado? Vocês não eram tranquilos. Era a escadinha do mal, filho. A diferença máxima é, tipo... de eu pra irmã mais velha é 7 anos. Então, todo mundo tava ali no meio, né? Naquela confusão. Ah, tipo assim, 7 anos dividido entre todo mundo. Exatamente. Porque... pouca diferença. veio... Pouquíssima. E pra 5 crianças? Olha, parabéns pra sua mãe. Então, era muito... Dá 1 ano e 25 de média. Pô. Não, Haja mas não era, mas não foi da minha barriga, entendeu? Não, eu Era, sei. tipo, Mas parabéns pra Mas- sua mãe por ter criado você. Ah, é verdade. Tem esse parabéns aí também, que faltou. E minha mãe cuidava da gente. Então, foi muito regrado, assim, né? Se eu falar pra você que eu passei... Tipo assim, eu me lembro de um dia que minha barriga encostou no estômago e eu não comi nenhum... Não, eu não passei fome. Minha mãe nunca deixou. Minha mãe sempre deu os pulos dela, meu pai a mesma coisa. Mas assim, o biscoitinho recheado era uma vez por mês, era 2 para cada um, entendeu? Era uma carninha moída, bem cheia de caldinho, assim, eu lembro.
Entendeu? Aí era, se fizesse uma carninha cozida, era 2 pedacinhos pra cada um, era a quantidade, tipo, ninguém comia mais porque tinha mais gente pra comer. Então, assim, eu nunca passei fome. Mas a gente era, assim... Era contado? Era bem contado. Deixa eu te mesmo. perguntar uma coisa de curiosidade, porque eu vou contar uma coisa minha também. Você sentiu dificuldade depois pra acostumar o gosto contrário? Sentiu? Sim, Porque eu falo isso porque, assim, meu pai... Eu sou do segundo casamento. Meu pai tinha 4 filhos quando casou com a minha mãe e teve mais 2. Então, eram 6 em casa. E eu tenho uma coisa que o tangue, pra mim, o suco tangue, a minha mãe fazia 2 litros com o tangue. Porque precisava fazer. Então, o tangue, pra mim, tem aquele gosto. Hoje, quando mais eu tomo... aguado. Quando eu tomo o tangue, eu falo, nossa, mas tá forte. Pra mim, aquele é o gosto do tangue. Exatamente. É muito Eu doido entendo isso. Você falou da carne, agora me veio na cabeça na hora. Eu tava lembrando disso. Falei, cara, eu não consigo. A minha refeição, quando eu como, tem gente que, por exemplo, chega num... A gente foi almoçar num restaurante lá em Porto Alegre e a minha amiga botou carne no prato e comeu. Eu falei, gente, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um purê, um arroz, porque pra mim a refeição é o arroz. E a carne é o pedacinho. Exatamente. É isso mesmo. É, Eu não exatamente. consigo comer É. a carne como refeição, sabe? É muito Que em doido outros isso. países é mais comum até. Pois é. Não, e muito doido isso, né? Que eu vou além, assim, tipo, eu É tenho... muito maluco, né? É maluco. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade tipo assim, de entender pessoas que deixavam restinho no prato. E assim, não era porque, tipo, eu tava julgando, não. Era porque pra mim, e também não era porque tava errado. Era porque pra mim... Como consegue? Não, não. Como? Tipo, pra mim era, tipo, tem que terminar, assim, porque assim, é regrado. valioso. Sim, porque né? eu tirei do meu irmão. É regrado, Exato. Eu entendeu? tirei isso aqui do Sim. meu irmão e tal. Podia estar pra ele, então se eu não vou comer, né? Então, Exatamente. Tem que comer tudo. E isso refletiu muito na minha vida também. Né? Eu demorei a abraçar a parada. Eu demorei. Eu tive dificuldade. Foi muita terapia, constelação. Que tinha não. Ia e eu fiz, meu filho. Assim, e também é uma luta diária, assim, na minha vida. Sabe? Pra poder eu me comprar minha briga mesmo, comigo. Mudar a chavinha, né? Sim. Sabe? Tipo assim, entender que dinheiro não era uma parada suja. Entendeu? Nossa, com certeza. Sabe? Pra mim foi uma... Eu entendi que eu tinha uma questão com isso na terapia mesmo. Sabe? É uma culpabilidade mesmo de querer mudar de vida, de achar que eu ia virar, assim, que eu ia virar uma cuzona se eu ficasse bem de vida. Essas coisas, assim, Você sabe? quase se sabotava pra não Exatamente. chegar no seu auge, né? Crença limitante mesmo, É isso Sim. mesmo. sabe? Cara, que loucura. Mas foi bem apertadinho, assim. Mas, assim, foi muito feliz a minha vida.